Paizinho de amor, te agradecemos por tudo, por teu amor, por teu cuidado, porque o Senhor nos honrou com uma luz diferenciada, uma luz na qual o Senhor tem derramado todos os dias diante de nós, nas nossas vidas. Te peço, meu Deus, que mais uma vez o Senhor venha nos acariciar com o entendimento na qual precisamos para poder enfrentar os últimos eventos da história deste mundo. Te peço também, Senhor, pelas pessoas que estão passando agora por grandes necessidades, que o Senhor possa fortalecer, curar, aliviar todos os desejos e anseios, para que possamos também estarmos juntos, firmes, porque coisas piores virão e precisamos estarmos protegidos por Ti. Te peço também, Senhor, é um ambiente especial na vida da palestrante, que sabe o quanto ela tem enfrentado lutas e problemas, mas ela também está aqui firme e forte, fazendo o teu trabalho. Que o Senhor possa honrá-la diante do reino de Deus e ela possa ser agraciada com as tuas ricas bênçãos. Te agradecemos por tudo, em nome do amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então, são todos bem-vindos, como dizíamos há pouco, muito bem-vindos. E vamos hoje para a nossa 23ª palestra, estudando o livro do Grande Conflito, mas não é só o livro. Portanto, nós estamos a viver o livro, não é verdade? Porque uns de uma forma, outros de outra, nós estamos, de alguma forma, num grande conflito. E ele trava-se pela nossa alma, trava-se muitas vezes na nossa mente, mas também na nossa vida. E este capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 29, capítulo 29, e tem por título precisamente Porque existe o sofrimento. Ora, eu creio que todos nós sabemos muito bem porque é que existe o sofrimento. Por isso é que eu acredito que este capítulo, apesar dele ter 33 parágrafos, nós vamos tentar percorrê-lo todo hoje, está bem? Então, vamos começar precisamente pelo segundo parágrafo, não no princípio, mas já perto do fim, que diz o seguinte: o pecado é um intruso, é misterioso e inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Estamos no segundo parágrafo, não é? Não sei se já encontraram, já todos acharam? Sim? Pronto, então eu vou repetir. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. E aqui eu vou já introduzir um pensamento que não é fácil e provavelmente iremos ter que o trabalhar bastante noutra altura, mas tem a ver com o seguinte: portanto, sendo o pecado, o intruso, o mistério inexplicável, e desculpá-lo corresponde a defendê-lo, quando o ser humano se justifica, o que é que ele está a fazer? Defender o pecado. Exatamente. Então vejam a gravidade da situação. E esta justificação, todos nós estamos cheios de justiça própria. Todos. Não é por acaso, meus irmãos, não é por acaso que o primeiro móvel, a primeira ação de Deus no plano da salvação e que está manifesto, desenhado na doutrina do santuário é o quê? Qual é a primeira obra de Deus? Qual é a primeira ação? O altar de sacrifício. Ou seja, isso significa o quê? Qual é o sinônimo? Arrependimento. Certo, mais? Justificação. Justiça de Cristo. Por quê? Porque nós vamos carregados de justiça própria.
E enquanto ela não for julgada por terra, ele não nos pode justificar. Ou seja, ele não pode justificar com a sua justiça aquele que se justifica a si próprio. Estão a entender a seriedade disto? Eu gostava de que esta noção... Não vamos trabalhar este assunto hoje, até porque eu tenho que o preparar muito bem preparadinho. Mas é exatamente isto que está aqui. Desculpar o pecado corresponde a defendê-lo. Quando nós, seja qual for o pecado, seja má palavra, seja má ação, seja inveja, seja o que seja, quando o nosso eu já está se levantando para agir, nós já estamos a fazer o quê? A demonstrar a nossa justiça. Querendo fazer justiça. Isso significa... E se alguém nos confronta com a situação, o que é que o ser humano habitualmente faz? Defende, se justifica. Defende-se. Ou seja, defender-se é defender o quê? O pecado que nos levou a agir daquela forma. Percebem como é grave isto que está aqui? Estamos no capítulo 29 do Grande Conflito. Então, ainda no parágrafo 2, talvez nós aqui não tenhamos ainda compreendido a abrangência do que é esta coisa da justificação pela fé. Tanto que não compreendemos, irmãos, que quando a compreendermos, logo depois, nós estamos a dar o alto clamor e Jesus está a voltar. É por causa de não entendermos isto que Jesus ainda não voltou e que nós ainda não estamos preparados para dar o alto clamor. Diga, irmã Cleonice. Belinha, Há mais ou menos uma semana, a Isabelle falou muito comigo, porque eu tenho, assim, a mania de ficar, às vezes justificando, às vezes comentando uma coisa de um filho com outro, não é para nenhuma maldade, mas às vezes eu falo o que é que eu estou chateada, porque eu achei ela assim como minha confidente. E aí ela fala muito para mim, vovó, não fala nada, porque a senhora está fomentando, às vezes, uma fofoca, mesmo sem a senhora querer, a senhora está fazendo algo errado. E eu estou assim, porque ela tem uma sabedoria muito grande. E eu estou assim, tentando me redimir, mas às vezes eu falo assim, meu Deus, mas eu tenho que desabafar com o filho, com o marido e tudo, mas talvez isso também seja uma justificativa. E aí eu sempre estava esperando um momento para a gente conversar sobre esse assunto. Talvez esse não seja o momento, mas talvez seja um problema de outros irmãos, por isso eu estou falando. Existem vários exemplos e eu tenho estado a pedir a Deus também que me dê lucidez para vos dar alguns exemplos, em primeiro lugar, talvez da minha vida, do dia a dia, como acontece, ainda há pouco aconteceu, quando eu estava lá no hospital com o meu marido, só para vos dar um pequenino exemplo, não é? E eu parei o carro para o meu marido sair e perguntei ao porteiro, ao guarda, que estava ali na porta do hospital, porque eu conheço o local e sabia que havia ali em frente, mesmo à porta das urgências, um estacionamento. É claro que à volta do hospital existem outros estacionamentos que eu também conhecia, mas o que é facto é que naquele sítio, que antigamente era um estacionamento, agora está uma série de barraquinhas para a pré-triagem para o Covid. E, portanto, deixou de haver ali um estacionamento. E eu perguntei delicadamente ao guarda, olha, onde é que há aqui um estacionamento mais perto? E a resposta dele foi, oh minha senhora, o que não falta aqui à volta do hospital são estacionamentos. O que eu quero salientar não foi o que ele me disse, foi o que eu senti. O meu eu já estava pronto para dar a resposta.
Isso é justiça própria. Porque nós estamos prontos para responder, estamos prontos para querer que seja daquela forma, para ter razão. Percebem, irmãos? Pronto, isto é apenas um pequeno exemplo, mas pela graça de Deus o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou e disse, olha a justiça própria, deixa comigo. E eu fiquei calada, o meu eu teve... Não vale a pena, né, Belinha? Exatamente. Não vale a pena. Mas sabem que isto é uma questão que é muito abrangente. E eu queria voltar a dizer aquilo que eu disse há pouco. Não é por acaso que o primeiríssimo passo no percurso da salvação é deitar a nossa justiça no pó. E deixar que Deus faça a sua justiça. Ele não pode justificar alguém que se justifica a si próprio. Entendem? Pronto, então isto tem a ver com efetivamente a desculpa do pecado. Nós justificamos com muita facilidade. Porque o outro, se não se tivesse atravessado na estrada, eu não tinha feito assim. Porque se ela não me tem falado daquela maneira, eu não tinha reagido daquela forma. Entendem, irmãos? Cheios de justiça própria. E vamos continuar aqui no parágrafo 2, diz que a nossa única definição de pecado é transgressão da lei. Parágrafo 3. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, um no caráter, um no propósito. E o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus por Cristo Jesus, Jesus era o único que podia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Jesus Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Parágrafo 4. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia da sua perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Mas é os princípios de justiça de Deus. Não são os meus princípios de justiça. Porque eu posso estar a achar que estou a ser muito injustiçada, que estou a ser tratada de forma injusta. Percebem? E até posso vir a estar a ser tratada de forma injusta. Mas a pessoa cheia de justiça própria, ela não espera que Deus faça a sua própria justiça. Nós dizemos, a justiça pertence a Deus. Mas a maior parte das vezes o que é que nós fazemos? A nossa própria justiça, irmãos. Isto é um assunto tão bonito e tão abrangente que não podemos deixar de trabalhá-lo dentro de muito pouco tempo. Agora eu quero salientar a frase que vem a seguir. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente do seu caráter. Então, primeira coisa que está aqui. Deus deseja de todas as criaturas o quê? Um serviço de amor. Mas esse amor, que aqui é referido como sendo uma homenagem, o que é uma homenagem? É difícil explicar, não é? Homenagem é uma deferência, é uma honra, que brota de quê? De uma apreciação inteligente do caráter de Deus. Agora eu faço a pergunta: temos nós tido uma apreciação, temos nós apreciado de forma inteligente o caráter de Deus? Temos nós apreciado a sua justiça, a sua paciência, o seu perdão, a sua longanimidade, a sua mansidão, a sua humildade.
Porque quando nós apreciamos alguma coisa, inevitavelmente nós tendemos a imitá-la. É ou não? Agora, quando nós já estamos a reagir e já partimos, alguns até partem para a violência, não é? Uns para a violência física, outros para a violência verbal, outros para a violência emocional. Quando nós partimos para esse ato, nós já estamos a dizer o quê? Que não apreciamos de uma forma inteligente o caráter de Deus. E por isso não o conseguimos amar. Belinha, isso me lembra muito a luta, acho que um discípulo de Cristo que mais expressou essa questão da justiça própria, essa luta interna, é o apóstolo Paulo. Né? Eu acho que são todos, Helen. Olha o Pedro. Sim, não todos, mas que mais expressou. Que mais expressou. É, exatamente, tens razão. É verdade. Eu lembro-me do Pedro, fizeram-lhe aquele mal, não é? Não permitirem que Jesus, lá na terra dos samaritanos, e ele já estava a fazer o quê? Justiça própria. Justiça própria, irmãos. E outros, todos, no fundo eram todos eles. Bom, mas parágrafo 5. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Nós conhecemos a história, não vamos estar aqui a contar esta história, que é subejamente conhecida de todos os adventistas, mas vamos dar um saltinho ao parágrafo 7. Todo o céu se regozijava em refletir a glória do Criador e celebrar o seu valor. Eu acho isto lindo. Todos tinham prazer enorme em fazer o quê? Não era em chamar atenção para si próprios, para a sua bondade, para a sua generosidade, para os seus atos. Não, irmãos, não era nada disso. Era para a glória do Criador. Eu quando leio isto eu vejo como a cristandade aqui na Terra ainda está tão longe disto. E celebrar o seu valor. E enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria. Eu lembro-me, desculpem lá, isto não estava no programa, mas tenho que falar isto. Lembro-me, e os irmãos também conhecem, quando, eu troco sempre estes dois, não sei se é Herodes, se é Pilatos, mas quando ele, Jesus estava na presença dele e ele disse-lhe, estava-lhe a fazer perguntas, estava a julgá-lo, e ele disse, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te prender? Lembram-se do episódio? Sim, amiga. Sim, foi Pilatos. Foi Pilatos. E o que é que Jesus respondeu? Se calhar se fôssemos nós, responderíamos assim, tu tens a mania que és muito poderoso. Olha a justiça própria. Ou então responderíamos assim, mas quem és tu? Mas quem és tu para estares a dizer uma coisa dessas? Olha a justiça própria. Ele falou que nada que ele fizesse haveria de acontecer sem a autoridade do Pai. Exatamente. Ele disse, não terias, muito bem, Isabel, não terias esse poder se do céu não te fosse concedido. O que é que Jesus demonstrou? Jesus demonstrou o seguinte, se o Pai quiser que por ti eu seja preso, eu aceito. Eu aceito. Mas se o Pai quiser que por ti eu seja solto, eu aceito também. E eu não me vou rebelar, eu não vou me revoltar, eu não vou fazer nada, porque eu vou deixar que a justiça do Pai se manifeste em mim. Eu não vou fazer a minha justiça. Entendem isto, irmãos? A diferença. Então, continuando, e enquanto Deus assim for honrado, tudo era paz e alegria.
Uma nota dissonante, porém, deslumbrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, aqui é que está, por isso é que a justiça própria é do eu. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. E sabem, irmãos, a partir dessa altura deixou de haver paz. Começou a haver luta. Começou a haver desgaste de energia vital. Percebem? É o que acontece connosco. E por isso nos cansamos. E por isso nos fatigamos. E o que é que Jesus disse? Venham a mim. Vocês estão cansados por quê? Porque vocês lutam. Lutam para fazer a vossa própria justiça. Vocês lutam para fazer as coisas como vocês acham que devia ser. Não façam isso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas vocês estão cansados precisamente por quererem fazer as coisas à vossa maneira e não deixarem que seja eu a fazer a justiça. Percebem, irmãos? Esta mensagem é de extrema importância para nós que vivemos no fim dos séculos. E foi isto que aconteceu no céu. O Filho de Deus apresentava-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador. Olhem aqui, Jesus apresentava a Lúcifer a justiça do Criador, aquilo que estamos a falar agora aqui. Deixa o Pai fazer justiça, não faças por ti próprio. E a natureza sagrada e imutável da sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas, olhem aqui a justiça própria novamente. A advertência feita com amor e misericórdia infinitos unicamente suscitou espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e tornou-se mais decidido. O que é que ele quis fazer? Justiça, não foi? Quis fazer justiça. E o que é que isso trouxe? Aquilo que nós conhecemos, a desgraça toda em que nós estamos a viver. Parágrafo 8. O orgulho da sua própria glória aumentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Incrível. Gloriava-se em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Todos nós sabemos o que é que daí adveio. Adveio divisão de famílias de anjos, que no fundo é o que ele está a fazer aqui. Ele quer dividir as pessoas, quer dividir as famílias, quer dividir as nações, quer dividir as pessoas. Exatamente por causa do mesmo sentimento que ele tinha no início, que está inculcando. E que se nós, irmãos, não temos este entendimento, por isso é que Daniel diz que os sábios e entendidos entenderão, os justos entenderão, mas os ímpios, nenhum deles entenderá. Então, irmãos, esta questão aqui da justiça própria, os justos têm que a entender. Os ímpios não entendem estas coisas e querem à força fazer as coisas à maneira deles. Parágrafo 10. Deus, em sua grande misericórdia, olhem o que diz aqui, suportou longamente a Satanás. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não foi numa semana, provavelmente, nem em 2, nem em 3, nem em 1 mês, nem em 2. Longamente.
Então, Satanás teve ou não teve oportunidade e chance para se arrepender? Teve ou não? Certo? Muitas vezes. Nesse mesmo parágrafo, continua, um pouquinho mais à frente. Muito tempo foi ele conservado no céu. Muito tempo. Reiteradas vezes, irmãos, foi vez após vez após vez, lhe foi concedido o perdão, lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Aqui é outra palavrinha-chave, a submissão. Novamente eu volto à mesma questão. A justiça própria é insubmissa. Ela não cede. Porque quem é que quer estar no controle? Satanás. Ô, amiga, sabe o que eu estou entendendo? Que tudo isso é um princípio luciferiano, sabia? Exatamente, exatamente. Muito interessante. Muito interessante, e vocês vão ver aqui à frente, que eu acho que é neste parágrafo, mas já vamos, não vamos perder tempo. Nesse mesmo parágrafo diz, um pouco mais à frente, mas sendo-lhe demonstrado que o seu descontentamento era sem causa, quantas vezes nós ficamos descontentes? Porque não é como eu quero, porque não é justo como eu acho, porque não me deram o que eu achava que merecia, porque não me pagavam o que me deviam. Irmãos, é ou não? Descontentamento. Mas sendo-lhe demonstrado que o seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava como? No erro. No erro. No erro. Como é que é possível? Ele reconhece que estava em erro. De que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Aqui é que estava o grande problema agora. Ele tinha que reconhecer isso perante todos. Um pouco mais à frente, e no fim desse parágrafo 10, diz: mas o orgulho impediu de submeter-se. Pois é, isto é tremendo. Persistentemente defendeu o seu próprio caminho. Podíamos substituir a sua própria justiça, sustentando que não havia necessidade de arrependimento e entregou-se por completo ao grande conflito contra o seu Criador. Irmãos, chega um momento em que, por nossa resistência e não em nos submetermos, nós acabamos por deixar-nos levar pelas águas e aí é uma rebelião aberta. Cuidado, porque nós nunca sabemos quando é que se chega a esse ponto. Parágrafo 11. Não vamos ler logo no princípio, vamos ler um pouquinho mais à frente, que diz: àqueles cuja afetuosa confiança mais intimamente os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que a sua posição não fora respeitada. Aqui temos nós. Estão a ver o que é isto? E se queria cercear-lhe ou retirar-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Jesus, passou à prevaricação e à falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Irmãos, aqui a mente dele já estava completamente doente. Completamente doente. O pecado adoeceu-nos mentalmente, a todos nós.
Eu tenho constatado ultimamente várias pessoas, é tão visível estarem mentalmente doentes, é que por mais que nós tentemos ajudar essas pessoas, convencendo-as de que não é dessa forma, parece que há um véu, parece que já não se consegue fazer isso. Tal é a doença. Ainda nesse parágrafo, já perto do fim, diz: tudo que era simples, ele envolvia em mistério. E mediante artificiosa perversão lançava dúvidas às mais compreensivas declarações de Jeová. Inacreditável. Como é que ao ponto a que o ser criado pode chegar quando, cheio de justiça própria e orgulho, não cede, mesmo interiormente reconhecendo o seu erro. É impressionante. Parágrafo 12. Não vou ler no princípio, mas já perto do fim diz: ardilosamente apresentara o lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude a fim de atingir os seus objetivos. Agora já parte para alguma coisa mais rebuscada. O seu poder para enganar era muito grande e, disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagens. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter, ao ver até onde iria a sua obra. Quem eram as únicas pessoas que sabiam o que estava no seu coração e os efeitos catastróficos, tsunâmicos que isso iria provocar? Quem eram as únicas pessoas? Pai e o filho. Exatamente. Nem o próprio Satanás sabia. Nem o próprio Satanás sabia. Isto faz-me lembrar um pouco, desculpem lá ir buscar-vos esta história, mas faz-me lembrar aquele indivíduo que a Bíblia refere como sendo paralítico. Lembram-se? Paralítico foi descido pelo telhado, pelos amigos. Ellen White, ao descrever a experiência desse homem, diz que a sua doença era provocada, ou tinha sido provocada pela sua vida de pecado, e que ele tinha feito da sua vida um autêntico carnaval, não imaginando ele nunca onde é que isso o levaria. É impressionante. É impressionante. Parágrafo 14. No seu trato com o pecado, apenas poderia Deus empregar a justiça e a verdade. Satanás poderia fazer uso daquilo que Deus não usaria: lisonja e engano. Procurar a falsificar a palavra de Deus e representar falsamente o seu plano de governo mediante os anjos, alegando que Deus não era justo. Irmãos, isto é importante, porque a partir do momento em que se alega que Deus não é justo, ou que as pessoas mesmo mentalmente duvidam, irmãos, isto é importante, duvidam da justiça de Deus. Se elas duvidam da justiça de Deus, automaticamente o que é que acontece? Ficam do lado do inimigo. Ficam, e elas procuram fazer a sua própria justiça. Elas acreditam na dela, e ao acreditar na dela, ao invés de servir a Deus, ela está servindo ao diabo. Exatamente. Então, irmãos, reparem, quando nós vivemos a nossa própria justiça, o que é que estamos implicitamente a dizer? Que não cremos, não acreditamos na justiça de Deus e, portanto, como a justiça tem que ser feita, somos nós que a fazemos. Estamos a ver a gravidade disto que está aqui? Nós podemos dizer de boca, blá, 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 que acreditamos que Deus é justo.
Então, se nós acreditamos que Deus é justo, tiremos as mãos e deixemos Deus fazer a justiça. É muita arrogância, né, Belinha? A gente Muita. imaginar, ousar ser nós a nossa justiça melhor do que a de Deus. É arrogância demais. Não sei como é que o Senhor Deus não nos fulminou todos de uma só vez. É muita misericórdia. É verdade, mas irmãos, eu estou agora a começar a trabalhar esse assunto, porque assim, é um assunto que eu até nem me tinha dedicado muito, mas a minha amiga Yaponira, em conversas com ela, eu tenho percebido que a questão da justiça própria é um gigante. Todos nós estamos cheios, todos. E enquanto ela não for jogada no pó, isso é a mensagem de quê? Do terceiro anjo, irmãos. Por isso é que nós sabemos a mensagem dos 3 anjos de boca. Mas na prática, nós ainda não entendemos isto. Eu estou a falar por mim. E automaticamente, ao querermos fazer a nossa própria justiça, nós estamos a dizer que não acreditamos na justiça de Deus. Nós já nos estamos a justificar. E com isto, o que é que estamos a fazer? A colocar, lá está, a acreditar na mentira de Satanás. A querermos ser Deus. E sereis como Deus. Deus não é justo? Não, então faz a tua própria justiça. E não dependemos, e não esperamos, e não largamos. Eva também acreditou nessa mesma mentira, né? E nós, da mesma forma, passados quase 6.000 anos, ainda não entendemos isto. Por isso é que Ellen White, quando lhe perguntaram o que é que era a mensagem dos 3 anos, ela disse que era a mensagem de quê? Da justificação pela fé. E o que era a mensagem da justificação pela fé? Era Deus lançar a glória do homem no pó. No pó. E fazer por ele aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, entender isto, ter este entendimento é absolutamente necessário nesta altura do campeonato. Vamos continuar. Portanto, Satanás alegando que Deus não era justo, estabelecendo leis e regras aos habitantes do céu, que exigindo de suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando a exaltação de si próprio. Irmãos, e é isto que muitas vezes nós fazemos. A exaltação de nós mesmos. Impressionante. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo parágrafo 14. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. Todos deveriam compreender o verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real. Como é que todos poderiam compreender isto? Digam-me. Só havia uma única forma. Dando-lhe tempo. Dando-lhe tempo. E foi isso que Deus fez. Porque Ele é justo. E irmãos, por vezes, escutem o que eu vos vou dizer. O que eu vos vou dizer é muito importante. Por vezes nós pensamos que a prova está a vir para nós. Também pode ser para nós. Mas pode não ser para nós. Nós podemos estar a receber certas injustiças para Deus provar, ou melhor, para que os outros demonstrem nas suas atitudes, percebem? Aquilo que não demonstrariam se não lhes fosse dado o quê? Tempo. Tempo. Por isso é que o que é que Deus pede de nós? Paciência. Tem paciência, suporta com calma, suporta com paciência, porque eu preciso que aquele ou aquela que te está a fazer sofrer demonstre o que lá está dentro. Ou então
ele ou ela ainda não entendeu a sua justiça própria. Percebem, irmãos? É que isto é um assunto tão abrangente, eu gostaria muito que ninguém tivesse sono, porque isto é mesmo muito importante. É aqui que se vai resolver tudo. Nesse mesmo parágrafo 15 diz: alegou que o seu próprio objetivo era melhorar os estatutos de Jeová. Ele fez essa alegação. Ele teria que ter tempo para provar isso. Um pouquinho mais à frente, no final do parágrafo 15. A sua própria obra deveria condená-lo. Podemos substituir aqui pela sua própria justiça. Deveria condená-lo. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Isto é muito profundo. Parágrafo 16, um pouco à frente, os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto. Então, a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Eles não poderiam ter visto que Deus era justo ao destruir Satanás. Por que é que eles não poderiam ter visto? Ajudem-me. Eles não conseguiam o mal, eles não tinham percebido. Quer dizer, a primeira vez que apareceu. Exatamente, e teria que haver a demonstração evidente, clara, percebem, irmãos? Muito clara, né? Clara, ou seja, depois nós sabemos, não é? A história do próprio Cristo, a forma como Satanás fez a cabeça dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, daquela turba toda, e a forma paciente com que Jesus suportou tudo aquilo, aí eles perceberam que escutem isto que eu vos vou dizer, que se Satanás tivesse permanecido no céu, o que é que ele teria feito ao seu próprio Criador? Tê-lo-ia morto. Se é que isso era possível. Ou seja, Jesus teve que se fazer homem, teve que se fazer carne, não só, mas também para que ficasse demonstrado perante todo o universo que Satanás era capaz até de matar o seu próprio Criador. Foi o que aconteceu na cruz, né? Exatamente, que não poderia ter acontecido se Jesus não se tivesse feito homem. Porque sendo ele Deus, ele nunca poderia ser morto. Percebem? A humilhação de Jesus foi também para que ficasse demonstrado perante todo o universo aquilo que estava no coração de Lúcifer, que nem ele próprio sabia, nem o resto do universo. Sim, irmã Cleonice, diga. E muito vem acontecendo na nossa vida porque nós também não estamos enxergando. Nós também temos que tirar essa venda. E eu mesma, eu tenho orado e pedido e implorado e às vezes chorado, e eu sei que o Senhor, a seu tempo, vai me mostrar, vai me convencer e tudo, porque se ele convenceu outros homens, ele também poderá convencer a nós. É verdade, irmã, não pode ser tudo de uma vez. Porque se ele o fizesse, nós morríamos com um ataque de coração. Percebem? Se nós nos enxergássemos a nós mesmos, como nós mesmos somos, com a maldade que existe em nós, dava-nos um ataque no coração. Então tem que ser por misericórdia, a pouco e pouco.
a pouco e pouco, até que nós entendamos a malícia, a maldade, a justiça própria que nós temos e nos rendamos. Percebem? Daí a necessidade urgente de clamarmos por colírio. Colírio, para que nós nos vejamos a nós mesmos como o próprio Deus nos vê. Sim? A mãozinha levantada, Isabela, és tu que queres falar? Sim, eu lembrei dessa parte da aos poucos, né? Eu lembrei também porque eu já tinha visto uma pregação da Maísa, que ela falou assim, né? Que os anjos, eles só foram realmente acreditar que Lúcifer era ruim depois que Jesus morreu. E eu lembrei assim, gente, a gente só vai acreditar realmente que o pecado é impuro, realmente, quando a gente morrer totalmente. Uhum. E para o mundo. exatamente. E aí, quando morrer totalmente para o mundo, e aí sim nós nos convenceremos de que realmente é impuro, né? É maldoso. Exatamente. Muito bem. Ainda no parágrafo 16, diz o seguinte: os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e a misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Um pouco mais à frente. Devia-se permitir que o mal chegasse a sazonar. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, deveria Satanás desenvolver mais completamente os seus princípios para que as suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob a sua verdadeira luz por todos os seres criados e pudessem ser postas para sempre, acima de qualquer dúvida, a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade da sua lei. Parágrafo 18. Até o final da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a quê? Justificar-se. Irmãos, é disto que nós temos estado a falar. Ele sempre se justificava. E aqui é que está o grande problema. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso das habitações e bem-aventurança, o chefe rebelde confessou então ousadamente o seu desdém pela lei do Criador. Reparem que só aqui é que ele publicamente manifestou o desdém. Ele já o tinha. Mas ele estava disfarçado, camuflado, percebem? Reiterou a sua pretensão de que os anjos não necessitam de ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados seguir a sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ter a intenção de conseguir a abolição da lei, que, livres desta restrição, as hostes do céu poderiam entrar em condição de existência mais elevada e mais gloriosa. Vou só terminar com a citação que está no parágrafo 20. Parágrafo 20, não vou ler o princípio, mas um pouco mais à frente diz: a reprovação do pecado, já acharam todos? A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é advertida pelas mensagens divinas, Satanás leva os homens a quê? A justificar-se. Irmãos, é disto que trata. A justificar-se e a procurar, agora é o segundo passo,
a procurar a simpatia de outros no seu caminho de pecado. Ou seja, nós vamos falar ao outro, nós vamos comentar com o outro, nós vamos desabafar com o outro. Porquê? O que é que estamos à procura? De simpatia, de adeptos. É uma campanha eleitoral. Continuando. Em vez de corrigirem os seus erros, indignam-se contra aquele que reprova, como se fora ele a causa única da dificuldade. Ellen, diz. O campo é preparado. Ele tanto preparou a cilada para desenvolver a justiça própria dos anjos, como ele faz a mesma tática conosco. É desenvolvendo, dando credibilidade à nossa justiça própria, cria essa justiça e a gente crê e acredita. E para você acreditar em um partido, você tem que desacreditar no outro. É muito sério isso, muito sério. É passar a olhar essas pessoas que batem no peito, né? Agora com outros olhos. Princípio luciferiano. E depois ouvimos ainda, ou às vezes até pronunciamos esta frase assim: então, mas tu deixas que te façam isso? Então, mas tu E o certo vira errado, né? É um assunto que vamos ter que trabalhar bastante, não é fácil, ele é complexo, mas é aqui que tudo reside. Vejam como é que em 2 parágrafos ou 3 se toca ali naquela tecla. Vamos terminar com uma oração. Antes de terminar, posso fazer só mais um comentário? Sim, sim. Voltei, né, gente? Marcela. Então, eu estava estudando sobre a questão da concupiscência na alimentação. Um dos atos e reações dessa concupiscência na alimentação, na quebra do princípio de saúde, é entorpecer a mente. Quando nós não temos uma mente clara, nós estamos vulneráveis a fazer exatamente isso, justiça própria. Exatamente. Por isso que a saúde está agora, né? Nos últimos dias, ela separa um povo. Ao mesmo tempo, eu dou graças a Deus, porque eu já tinha estudado isto, e vocês também, provavelmente, mas estamos, ao trabalhar isto devagarinho, não é? O Senhor está-nos a permitir ainda, no tempo em que nós necessitamos, de compreender a seriedade deste assunto e a enormidade disto, e como escapar deste engano. Percebem? Porque o problema de Laodiceia é este. É a justiça própria. É a justiça própria. Ela acha que sabe tudo. E este é um engano tremendo, porque quando a pessoa não reconhece o seu estado, não crê nas palavras de Cristo, e ele é que é testemunha, ele está a testemunhar o nosso estado. Eu não sei se eu coloquei no grupo, eu hoje enviei para alguém o capítulo 27 do 3º volume de Testemunhos para a Igreja. Eu acho que mandei para a Alice, não tenho a certeza. 3º volume de Testemunhos para a Igreja, o capítulo 27. Por favor, tem a ver com Laodiceia, a Igreja e Laodiceia. Os irmãos estudem esse capítulo, não leiam, estudem esse capítulo. Fica como TP. Fala aí o capítulo de novo, querida. É o capítulo 27 do 3º volume de Testemunhos para a Igreja. Pensei que tinha aqui o telemóvel, mas não tem. Ok. Pronto, vou orar e depois temos um espacinho para considerações.
Querido Deus eterno, Pai que está nos céus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos suplicar perdão pela nossa justiça própria, todos, que todos estamos cheios deste vírus horrível, horrivelmente feio, que nos leva a querermos ser deuses e a agir como se fôssemos o próprio Deus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a nossa cegueira, perdoa a nossa, enfim, a nossa pequenez e a nossa dificuldade, a dificuldade que temos em nos submeter e em cavar fundo na sua palavra. Mas ao mesmo tempo eu quero agradecer-lhe porque o Senhor nos tem estado a trazer tanta luz. Obrigada, Pai, nós a apreciamos. Cada raio de luz que o Senhor nos envia nos tem servido de grande auxílio. Obrigada, Pai. Não deixe de fazê-lo e que o Senhor nos ajude a aprofundarmos estes assuntos e a cada dia permitirmos ser cada vez mais submissos e mais dependentes do Senhor. Obrigada pela sua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém.